Foi nos prazeres que teve início mais uma edição da Volta à Madeira em bicicleta. A primeira etapa desta corrida teve um circuito feito a 4 voltas, no total de 75 km e 500 metros, que utilizava parte da Via Expresso dos Prazeres e parte da Estrada Regional. 76 ciclistas à partida, com o pelotão compacto na primeira volta, se bem com alguns ciclistas a colocarem aqui e ali mais velocidade na corrida que o pelotão acabava por acompanhar. Depois, com o decorrer da prova, os ciclistas Pedro Sousa e Pedro Mendes deram início a uma fuga que durou 2 voltas e com uma distância que chegou a ser de 2 minutos e 20 segundos para o pelotão. Atrás seguia então o pelotão composto por 15 ciclistas. À entrada para a última volta, Bruno Saraiva, do CPR, aumentou a pedalada e começou a reduzir a diferença para os da frente para 1 minuto e 7 segundos, depois para 20 segundos e logo mais tarde a assumir a liderança. O ciclista venceu esta primeira etapa em 2 horas, 5 minutos e 41 segundos, à média de 36 km por hora. Aqui na Madeira já sabemos que não há corridas fáceis. A verdade é que vinhamos com o objetivo de lutar pela vitória da final e com isso tínhamos que lutar pelas vitórias parciais. Tentamos, atacamos hoje o dia todo e resultou, correu bem, fizemos primeiro e segundo à chegada. Acho que melhor era impossível. Nós lançamos o atleta que acabou por fazer segundo, ele arrancou de longe, logo na primeira volta, à entrada da segunda, e depois nós cá atrás controlamos um bocadinho o ritmo, ao nosso jeito, admitimos, e depois na altura que se achamos decisiva começamos a atacar à vez e entretanto apanhamos a frente e consegui chegar a esse lado. O difícil? As subidas, é sempre. Para amanhã? Bem, para amanhã penso que é um circuito ligeiramente mais fácil que hoje, se bem que lá está, a facilidade é relativa. À partida vamos ter que controlar a corrida, à boa moda do fair play do ciclismo, não é? Temos a camisola amarela e se queremos lutar pela vitória geral, à partida temos que fazer por isso, então esperamos ataques de adversários, mas vamos tentar controlar a corrida à nossa maneira. Pedro Mendes liderou, mas acabou no segundo lugar a 49 segundos do vencedor. Fiz a prova na fuga, com um colega de fuga, 5 estrelas, sempre a colaborar. E depois o objetivo era trazer o Saraiva ou um qualquer para a frente para tentar aqui a vitória. É duro, as subidas aqui, é a primeira vez que aqui estou, isto é muito duro. Terceiro lugar e melhor madeirense, Pedro Sousa, a 1 minuto e 24 segundos da vitória. Foi uma prova muito atacada desde o início. Tentei a minha sorte, saí para a meta volante na segunda volta, sem um colega de prova comigo, e foi, tentamos a nossa sorte e depois acabou por sermos apanhados por um colega da equipa, do colega que vinha comigo em fuga, e depois acabei por ceder um pouco, fiz terceiro à geral e penso que foi o melhor madeirense. A camisola de montanha é de Ricardo Gouveia, em igualdade pontual com o segundo classificado, mas com o critério de vitória na primeira montanha das 2 existentes nesta etapa. Camisola verde, a dos pontos, pertence a Pedro Mendes, que venceu a Mata Volante. Amanhã a etapa leva os ciclistas até ao Funchal, logo pela manhã. Depois de uma primeira etapa em circuito na zona oeste da ilha, a caravana da Volta à Madeira juntou-se no Funchal para uma segunda etapa, também em circuito. Hoje era um circuito muito mais rápido, ainda que com a subida do jardim ali de Santa Catarina a fazer a diferença, a ser o ponto de dificuldade, e com o número de voltas percebeu-se isso, o pelotão fragmentou-se um pouco, embora vamos mantendo a emoção de termos 7, 8 atletas praticamente no mesmo minuto a poderem disputar amanhã a camisola amarela. A caravana fez 12 voltas ao circuito, num total de 45 km e 600 metros. E foi mesmo no fim que ficou decidido o vencedor. Chegada ao sprint com o camisola amarela e Marco Vieira a averbarem o mesmo tempo, 1 hora, 10 minutos e 26 segundos. O circuito acabou por ser um bocadinho mais difícil para aquilo que estávamos a pensar, mas conseguimos controlar. Os meus colegas deixaram-me aqui nas condições perfeitas e eu fui só finalizar. Sinceramente fiz o mais fácil, dentro daquilo que eu consigo fazer.
Dentro do trabalho que a minha equipa fez hoje foi o mais fácil, eles estão mesmo de parabéns. Não era para o adversário também ganhar muito tempo, era para tentarmos ficar lá colado com o camisola amarela, correu dentro da expectativa, foi essa parte. Era para tentar ganhar o sprint, mas se ia ali um pedaço na descida, um pedaço mal posicionado, talvez um pedacinho mais à frente conseguia chegar lá, mas segundo lugar não é mau, não perdemos tempo, amanhã é mais um dia. Estou bem posicionado, se bem que penso que amanhã a etapa é bem mais dura que estas duas últimas. Aí vou ter eu que dar o corpo ao manifesto e vamos ver até onde é que conseguimos ir. Tenho a certeza que se não for eu, que tenho 2 ou 3 colegas em boa posição de me defender ou de defender a camisola dentro da equipe, por isso estamos descansados. A entrada para a última etapa da volta. Bruno Saraiva, do Ado Barbas, lidera a classificação geral com 52 segundos de vantagem para o colega de equipa, Pedro Mendes. O madeirense Marco Vieira, do Clube Naval do Seixal, município do Porto Muniz, é terceiro classificado, a 1 minuto e 24 segundos do líder. As contas ficam fechadas domingo, com a derradeira tirada entre Santana e a Santa do Porto Muniz. Bruno Saraiva partiu para a última tirada da volta com a camisola amarela que conquistou no primeiro dia. Do primeiro ao 10º classificado havia apenas 1 minuto e meio de diferença e com 50 km de caminho pela frente entre Santana e o Porto Muniz, nada estava garantido. Isso mesmo ficou provado por Ricardo Gouveia, que na subida até à Santa do Porto Muniz lançou um ataque épico à liderança da prova. O ciclista da Associação Desportiva e Recreativa de Água de Pena venceu a etapa com o tempo de 1 hora 42 minutos e 58 segundos. Foi 1 minuto e 13 mais rápido que Nuno Manso, do Marítimo, e 1 minuto e 21 segundos mais rápido que Bruno Saraiva, que acabou por segurar a vitória por escassos 3 segundos. Eu acho que foi tão surpreendente para mim como até para os meus adversários, porque na verdade eu ganhei a volta no primeiro dia, com a distância que acabei por conseguir no primeiro dia. Foi gerir este último dia com mais com o coração do que com as forças, porque foi realmente para mim foi muito difícil. Os adversários estavam à altura, muito fortes, e eu fui conseguir sofrer até a entrada da subida e dar o máximo até ao fim, e ganhei por 3 segundos, foi bastante. Quando voou para a Madeira, tinha a esperança de ganhar a volta? Não, sinceramente não. Tínhamos uma equipa muito forte, como disse, tínhamos 2 ou 3 elementos capazes de ganhar a geral. Eu principalmente pensei em lutar por 1 ou 2 etapas, o que veio a acontecer, mas a vantagem que consegui no primeiro dia salvou-me a volta e estou muito feliz de levar esta vitória para a nossa equipe. E o que é que achou da volta à Madeira? Super bem organizada, neste ano tão atípico. Ver se as pessoas respeitam, todos os atletas andam com máscara após as etapas, antes das etapas, super segurança na estrada, com o trânsito, as forças policiais também tiveram muita altura, não fica nada atrás de qualquer prova no continente. Nas contas finais, Bruno Saraiva venceu a 45ª volta à Madeira ao percorrer os 170 km de prova em 5 horas e 26 segundos. Ricardo Gouveia ficou em segundo lugar a 3 segundos do líder e Nuno Manso ocupou o último lugar do pódio, a 1 minuto e 18 do segundo e a 1 minuto e 21 do vencedor. Este ano a volta foi mais curta, com apenas 3 etapas, 2 delas em circuito, mas com emoção até aos últimos metros. O objetivo era realmente criar uma prova em que a emoção estivesse presente do princípio ao fim, que houvesse equilíbrio, e foi aquilo que nós conseguimos. Ou seja, partimos para esta última etapa em que tínhamos 10 ciclistas colocados numa diferença de tempo de 1 minuto e meio, nem chegava a 1 minuto e meio. O que é um facto é que depois esta prova é ganha pelo Bruno Saraiva, que já tinha a camisola amarela desde ontem, mas numa diferença de 3 segundos para o Ricardo Gouveia, que entretanto ganha a etapa muito bem e que conseguiu abrilhantar ainda mais a vitória do Bruno, porque no fundo, ao final destas horas todas a pedalar, termos uma decisão de amarela com um hiato de 3 segundos é fantástico. E o balanço geral a esta 45ª edição? Acho que foi uma prova muito bem conseguida. Desportivamente é o que me interessa. Aqui não me interessa outro género de questões. Interessa-me o mérito desportivo. E como não houve protagonismos de mais nenhuma instância
como não houve protagonismos de mais nenhum agente que não os próprios ciclistas, que foi aquilo que eu quis garantir até hoje, temos a aposta ganha. Portanto, são os ciclistas que estão de parabéns, é a prova desportiva que está de parabéns e outro tipo de questiúnculas, sejam elas para mim, que são pormenores, mas que são por maiores para outro tipo de pessoas ou de entidades, não me interessa absolutamente nada. Interessa-me que os atletas deram tudo por tudo. Foi uma prova muitíssimo bem conseguida do ponto de vista desportivo e que estamos todos de parabéns. O ciclismo hoje está de parabéns. Ricardo Gouveia, para além do segundo lugar na geral, venceu o prémio de montanha. Marco Vieira, quinto classificado da geral, ganhou o prémio da juventude. Fernando Freitas foi o cadete mais rápido e Laura Fernandes venceu nas senhoras.